Fala, meus consagrados, tudo beleza com vocês? Pessoal, agora nós veremos duas sessões, a parte dos princípios da SOA e nosso modelo operacional triangular. E a parte, pessoal, dos princípios da SOA é a parte que contém maior número de questões, sendo CESP ou outras bancas, beleza? Então, simbora, pessoal. Pessoal, eu fiz uma tabelinha aqui bacana para que possamos resumir todos os princípios da SOA que são importantes para que vocês possam fazer as questões de concurso. Nós vamos citar uma por uma aqui, mas está de uma forma resumida, né? Mas nós não entramos em detalhes, pessoal, em cada uma desses princípios, porém, nós vamos ver de uma forma bacana para que a gente possa fazer nossas questões. Fraco acoplamento. Nós vimos isso, pessoal. Várias vezes nós vimos isso. O fraco acoplamento de um serviço está relacionado com a sua capacidade de ser independente de outros serviços para realizar uma tarefa. E com isso, pessoal, um serviço acaba não precisando depender, né, de outros para realizar o que ele tem que realizar. Beleza? Contrato do serviço. Pessoal, vimos isso lá na parte dos componentes. Representa descrições de serviço e outros documentos que descrevem como o serviço pode ser acessado, como nós podemos passar nossos parâmetros, como nós vamos receber nossas respostas do serviço, ok? Autonomia. Serviço tem controle sobre a lógica que encapsulam. Lembra lá, pessoal, que nós temos a parte da implementação, a lógica e os dados? Então, o serviço tem controle sobre essa lógica que é encapsulada dentro do serviço. Abstração. Além do que é descrito no contrato de serviço, serviços escondem a lógica do mundo exterior. Beleza, pessoal? Autonomia e abstração são quase aí, né? Falam muito sobre a lógica, né? Um fala sobre o controle sobre a lógica. A autonomia fala sobre o controle da lógica do serviço. O serviço possui um controle sobre essa lógica. Já a abstração, pessoal, é como se fosse uma camada de abstração. Nós não precisamos saber como a lógica, ok, do serviço é implementada. E isso é escondido da gente. A gente só precisa saber como interagir com o serviço, quais são os parâmetros que eu posso mandar e como o serviço me responde. Beleza? Então, autonomia é controle da lógica e abstração, pessoal, é você esconder, encapsular a lógica. Reusabilidade. Galera, falamos muito também sobre isso. A lógica é dividida no serviço com a intenção de reuso. O serviço ele é criado com a intenção de reuso. Composição. Também nós vimos em aulas, né, sobre SOA. Vários serviços pequenos criam um serviço grande. Ou você também pode compor vários serviços para que a gente possa criar, para que a gente possa atender a um processo de negócio. Sem estado, galera, stateless. Serviços minimizam a retenção de informação em determinada atividade. Beleza? Também nós vimos isso lá no conceito inicial, lá na parte introdutória, né? Falando sobre os serviços, ok? Que o serviço é sem estado. Descoberta. Os serviços são projetados para serem exteriormente descritos, para que possam ser encontrados e avaliados através de mecanismos de descobertas disponíveis. E aqui, pessoal, nessa parte da descoberta, temos muita ajuda dos contratos. Heterogeneidade. Para promover a interoperabilidade, SOA promove na implementação de serviços a independência, pessoal, de plataforma de desenvolvimento, tecnologia de implementação e linguagem de programação. Eu não preciso saber como o serviço foi implementado, qual a plataforma, qual a tecnologia, qual a linguagem de programação. E isso são informações irrelevantes quando você utiliza um serviço. E isso promove, galera, a interoperabilidade. Um sistema Java que consome o serviço feito por uma aplicação C#, perfeito? E eu não preciso saber, a minha aplicação Java não precisa saber que o serviço lá foi feito pelo C#, ok? Pela linguagem de programação C# da Microsoft. E a parte boa, galera, é que a gente já entra de solo nas questões. Julgo o item seguinte com relação à SOA. A futura orientação de serviço é utilizada para interoperabilidade de sistemas heterogêneos por meio de um conjunto de serviços fracamente acoplados.
Pessoal, interoperabilidade, fraco acoplamento, beleza. A orientação a serviço utiliza protocolos padrão e interfaces convencionais para facilitar o acesso à loja de negócios e as informações entre serviços distintos. Então, pessoal, daqui nós podemos tirar dois princípios: heterogeneidade, perfeito, e fraco acoplamento. Julgo ter seguir acerca dos tópicos avançados em desenvolvimento de sistemas. Em SOA, acoplamento é uma propriedade da tecnologia orientada a serviços que estabelece que um dado módulo de um sistema deva realizar sua função com o mínimo de interação com os demais módulos, de forma acoplada. Então, pessoal, seria o seguinte, seria melhor a gente responder assim de maneira, né? Em SOA, o fraco acoplamento, porque ele fala aqui de mínimo de interação, né? Perfeito? De forma desacoplada e não acoplada. O fraco acoplamento de um serviço está relacionado com a sua capacidade de ser independente de outros serviços para realizar a sua tarefa. Então, por isso que a questão está errada, galera. Porque aqui ele falou do acoplamento, mas o acoplamento, você tem que procurar o fraco acoplamento e não o acoplamento, ok? Então, ele brincou aqui para que o concurseiro desavisado pudesse já marcar a questão de forma correta, mas ela está incorreta, ok? Perfeito? Pessoal, temos aqui uma sequência de serviços que são compostos, né? Você tem a receber petição, aí a informação do receber petição passa para analisar a petição, o resultado da análise da petição vai ser publicada, ok? A decisão no DOU, perfeito? Com referência ao processo de negócio apresentado no fluxograma acima, que deverá ser automatizado usando uma abordagem de orientação por serviços, e aos princípios de orientação a serviços e das boas práticas de adoção da arquitetura orientada a serviços, julgo o próximo item. Após definidos os serviços que automatizam as tarefas, esses serviços podem ser orquestrados para prover a automatização do processo como um todo. Beleza. Essa abordagem está ligada à característica de SOA de ser direcionada pelo negócio. Pessoal, aqui ele falou da questão, ok? Da SOA ter o foco no negócio. Ele utilizar, perfeito? Cadê meu apontador aqui que eu estou procurando e não estou achando? Achei. É aquele muito pequenininho, galera. Aí o professor não encontra. Essa abordagem da SOA está ligada com a característica, né, dela ser direcionada pelo negócio. Porque é isso que acontece. A tecnologia SOA, o foco central da SOA, é a tarefa ou a função de negócio, para que você possa automatizar, para que você possa orquestrar, compor, ok? Compor seus serviços para atender a um processo de negócio, beleza? Novamente, pessoal, o mesmo processo, perfeito? No processo de análise orientada a serviços, é comum identificar o reuso da lógica de solução legada, a ser encapsulada por serviços identificados durante a análise. Essa atividade está ligada à aplicação dos princípios de autonomia de serviços. Pessoal, a autonomia de serviços é aquela questão do controle, ok? Do controle da lógica. Os serviços têm controle sobre a lógica que eles possuem, ok? Então, nesse caso, está certo, porque serviços têm controle sobre essa lógica que encapsulam. Então, ele falou aqui que no processo de análise orientador de serviços, é comum identificar o reuso da lógica de solução, perfeito? Aqui nós temos a questão da reusabilidade, a ser encapsulado por serviços identificados durante essa análise. Beleza, nós temos aqui a parte da reutilização. Só que ele está falando do encapsulamento, pessoal, da lógica, perfeito? E esse controle dessa lógica encapsulada é dada aos serviços através do princípio da autonomia. Beleza, pessoal?
Galera, novamente, o mesmo processo. O referido processo de negócio é sequencial. Esse processo poderá ser otimizado por meio da análise de projeto orientado a serviços, que poderá transformar em um processo que emprega atividades executadas em paralelo, promovendo maior agilidade organizacional. Outra característica intrínseca de SOA. Galera, primeiro ponto. Esse processo não tem como ele ser paralelizado. Não tem como eu receber uma petição. Como é que eu vou analisar uma petição enquanto eu estou recebendo essa petição? Como é que eu vou publicar a decisão no DU enquanto eu estou analisando essa petição? Então, primeiro ponto, não tem como você paralelizar isso, ok? Então, não há vamos dizer assim, não há essa paralisação nesse caso específico, ok? E tem essa questão aqui, né, que promover maior agilidade organizacional. Galera, SOA, ela tem o objetivo de criar serviços, ok, que possam atender a processos novos e flexíveis. Não é que a SOA vai promover maior agilidade. Na verdade, a organização pode mudar, pode precisar mudar os seus processos de uma forma rápida, e com vários serviços que você pode compor, que você pode orquestrar, você pode atender, ok, essas mudanças da organização. Beleza, pessoal? Então, a SOA tem como base sempre o foco no negócio. Se o negócio mudou, os serviços podem ser novamente recompostos, ter um arranjo diferente para atender os novos processos. Beleza? Com relação a uma organização cujos sistemas de informação possuem elevado grau de aderência aos princípios de arquitetura orientada de serviços, SOA, assinale a opção correta. Aliás, pessoal, vou marcar certo ou errado o texto da questão. As transações realizadas por cada componente são de alto nível e os componentes possuem alto grau de acoplamento. Pessoal, qual é um dos princípios que nós já vimos várias vezes? Fraco acoplamento. Fraco acoplamento. As transações dentro de cada componente de serviço são de alto nível e os componentes possuem baixo grau de acoplamento. Beleza? As transações realizadas por cada componente possuem baixo nível, não, alto nível. E os detalhes de implementação de cada componente estão bem encapsulados. Beleza, pessoal, é questão da autonomia e abstração. Falou-se, né, na questão dos detalhes de implementação, na parte da autonomia é que os serviços possuem controle sobre esses detalhes, sobre essa lógica. E os serviços escondem essa lógica, fornecendo a abstração, né, o princípio da abstração. Perfeito? Mas as informações, as transações realizadas pelos serviços são de alto nível, beleza? Os detalhes de implementação de cada componente estão bem encapsulados. E há alta dependência de componentes externos. Pessoal, não há essa dependência sem estado, beleza? Independência de um serviço e ele poder fazer o seu trabalho sem depender de outro. Ok? Então, o último ponto aqui da frase é que está errado. A respeito dos conceitos da SOA, julgo o próximo item. SOA é um meio para organizar soluções que promovem o reuso, o crescimento e a interoperabilidade. Perfeito, pessoal. Aqui podemos identificar a reusabilidade, a composição e a heterogeneidade. Beleza? 3 princípios em uma só questão. Acerca da arquitetura orientada de serviços, análise de plano de função e padrões de projeto, julgo o próximo item. SOA é um paradigma de organização e utilização de competências distribuídas que estão sob o controle de diferentes domínios proprietários. Ela é empregada para a interoperabilidade de sistemas por meio de um conjunto de interfaces de serviços fracamente acoplado, em que os serviços não necessitam de detalhes técnicos de plataforma dos outros serviços para a troca de informações a ser realizada. Pessoal,
Falamos aí da heterogeneidade, que falou aqui sobre a questão da interoperabilidade. Falou-se do fraco acoplamento, beleza? Falou-se da questão da abstração. Eu coloquei aqui a autonomia, galera, mas aqui é mais abstração, né? Esconder, encapsular os detalhes técnicos, beleza? De uns dos outros. Então, é mais a questão da... Se bem que podemos fazer o seguinte, galera. Interoperabilidade, heterogeneidade, perfeito? Fraco acoplamento, fracamente acoplados, perfeito. E, pessoal, e novamente, detalhes técnicos de serviço, da implementação de serviços, na questão de controle, autonomia. Na questão de esconder isso, abstração. Beleza? Então, aqui faltou somente colocar abstração. Perfeito? Acerca da arquitetura orientada de serviços, desenvolvimento web e interoperabilidade de sistemas, surge o próximo item. SOA é uma arquitetura orientada de serviços utilizada para interoperabilidade de sistemas por meio de um conjunto de interfaces de serviços fracamente acoplados. Galera, o texto é muito parecido com o anterior, né? Em que o serviço pode ser descrito como uma representação lógica de uma atividade de negócio que tem um resultado específico. Por exemplo, pessoal, um relatório. Um relatório pode ser um resultado, um relatório resultante de um data mining, de uma mineração de dados, pode ser um resultado de um serviço. Você pode passar os dados que você precisa, pode haver a mineração de dados e pode haver o relatório como resultado. Perfeito? Então, pessoal, temos aí a heterogeneidade, que falou da interoperabilidade, e nós vimos também a parte do fraco acoplamento. Pessoal, e para nós finalizarmos o nosso estudo sobre a SOA, vamos falar sobre o modelo operacional triangular. Nós temos o provedor do serviço, que é o dono do serviço, perfeito? É o cara que criou o serviço. É responsável por fornecer a infraestrutura necessária para o acesso ao serviço. Nós temos o consumidor, né? Aqui, entre aquela brincadeira do Celso Russomano, né? Pode ser uma pessoa, uma organização, uma máquina, um componente de software. E nós vamos ter, pessoal, o registro do serviço, onde nós vamos jogar os nossos contratos. É responsável por oferecer meios para publicação e busca dos serviços, garantindo a facilidade da localização e utilização dos serviços. E é responsável por gerenciar os repositórios que armazenam informações sobre serviços e organizações que os fornecem. Beleza? Então, pessoal, nós temos aqui nosso modelo operacional triangular. O provedor de serviço, ele publica o seu serviço lá no registro. O consumidor faz o seguinte: pô, eu quero um serviço que, ao passar um CEP, ele me traga as informações do endereço geral daquele CEP. Perfeito? Então, o que ele faz? Ele pega e procura, ele localiza o contrato, algum serviço que faça isso. Achou o contrato, com todas as informações sobre o serviço de resolução de endereços por CEP, ele vai e baixa, ok? Tem a parte da localização e ele baixa o contrato. Com as informações de saber como passar os parâmetros, qual é o tipo dos parâmetros, ok? Os tipos dos parâmetros, como o provedor como o serviço vai ser, vai repassar a resposta, com todas as informações e também onde está o serviço, acontece, pessoal, a parte do bind e depois vem a execução. Lembra, pessoal, visibilidade, interação e efeitos, perfeito? Então, pessoal, aqui nós temos o publicação, publish, perfeito? Nós temos aqui a localização, find, ok? E aqui embaixo, pessoal, nós temos o bind e execute. Publish, find, bind e execute, perfeito? A respeito da SOA e Corba, vamos marcar certo ou errado, pessoal, o texto dessa letra, ok? No modelo operacional triangular, o registro do serviço determina o comportamento de quem disponibiliza o serviço, ou seja, do dono do serviço, que é responsável, entre outros aspectos, pela infraestrutura de acesso ao serviço. Pessoal, está errado.
quem determina o comportamento de quem disponibilizou o serviço é o próprio provedor, ou seja, o dono do serviço, que é responsável, entre outros aspectos, pela infraestrutura ao serviço, beleza? Então, esse texto está errado porque ele colocou registro do serviço, e não seria registro, seria o provedor. A respeito da arquitetura da serviço, julgo o próximo item. A sua estabelece que uma aplicação é construída por meio dos seguintes itens, né? Consumidor do serviço, check, né? Fornecedor, provedor de serviço, ok. Aí, pessoal, ele faz o seguinte: localizador de serviço e publicador de serviço. Pessoal, quem é o publicador, quem vai publicar, é o próprio provedor, o próprio fornecedor. Quem vai localizar é o consumidor, perfeito? Mas aqui, galera, esses carinhas aqui são funções. Localizar e publicar serviço são funções, respectivamente, do consumidor e do fornecedor ou provedor. Mas você troca esses dois carinhas, que são funções, por registro do serviço. Então, você tem o consumidor, o provedor e o registro do serviço. Galera, eu tenho aqui o nosso provedor do serviço, que publica. Eu tenho um consumidor que descobre, que localiza lá no registro de serviço, e depois vem a invocação, o byte e execute. A figura acima apresenta elementos que participam de uma arquitetura de serviço web. Considere uma situação em que os órgãos do Poder Legislativo Federal ofertem e componham serviços entre si, por meio das áreas públicas de seus respectivos sítios ou portais, por meio da adoção de tecnologias de serviço web. Perfeito, galera. Até aqui, ok. Nesse caso, considerando a adoção de um registro de serviço unificado no esquema genérico apresentado na figura acima, julgo o item que se segue de acordo com os conceitos de orientação a serviços, integração e interoperabilidade. Então, pessoal, ele fez aqui uma historinha. Nós temos os órgãos do Poder Legislativo Federal e nós temos ali um registro de serviços unificado para esses órgãos. Considere uma situação em que a tecnologia e os padrões de serviços apresentados na figura evoluam para uma arquitetura de serviços. Nessa situação, é correto afirmar que cada serviço ofertado por meio do registro unificado poderá, a princípio, ser usado na composição e automação de um ou mais processos de negócios realizados por cada órgão. Pessoal, totalmente correto até esse ponto. Sim, qualquer serviço que você publicou seu contrato lá no registro pode ser utilizado para você utilizar numa composição dentro de um órgão. Por exemplo, vamos supor, TCU, ok? Publicou vários serviços lá no registro e um outro órgão, lá, sei lá, o Senado Federal, na parte de TI do Senado Federal, pode pegar vários serviços que estão lá publicados pelo TCU ou outros órgãos e pode pegar e compor, né? Fazer uma composição de serviços para atender a um processo de negócio dentro do Senado. Cada órgão do Poder Legislativo tenderá a tornar-se tanto consumidor, porque, por exemplo, o Senado está consumindo o serviço do TCU, e provedor, simultaneamente, porque o Senado pode tanto, pessoal, consumir os serviços registrados, né, os serviços publicados lá no registro, quanto também prover serviços para aquele registro. Então, tanto o TCU quanto o Senado aqui nesse ponto, eles podem, por exemplo, serem consumidores e provedores simultaneamente, sem problema algum. Sem problema algum. Até aqui, pessoal. Perfeito? Está totalmente correto. Os serviços providos pelos órgãos tenderão a ser fracamente acoplados. Pessoal, um dos princípios da SOA, com pouca necessidade de manutenção do Estado, sem Estado, por meio de sessões do usuário. Beleza, galera? Texto totalmente correto e muito interessante para vocês. Galera, nós temos aqui, ok? As nossas questões das aulas, caso vocês queiram aí treinar. Perfeito?
Temos também o gabarito dessas questões, caso vocês queiram aí, depois de treinar, né, conferir os gabaritos, e é isso, galera. Perfeito? Bom, pessoal, gostei demais de passar para vocês essa parte sua e para que vocês possam entender como é que ela é cobrada aí pelo CESP e espero vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Forte abraço.